Bom pessoal, novo vídeo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Aparentemente depois de 2 meses do último upload que eu fiz, do último post que eu fiz aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você que desenvolve sites WordPress em localhost, como transportar ele para domínio, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá no localhost aqui e depois a gente vai ver no domínio, tá? Lembrando que pode ser qualquer tipo de desenvolvimento de sites, tanto site completo quanto páginas assim. Lembrando que tá assim porque eu preciso hospedar ela para continuar por conta de algumas features que eu vou adicionar que precisa estar em domínio, não pode estar em localhost, por isso que tá desse jeito aqui, mas já é um ponto inicial. Então eu vou mostrar para você como transporta do localhost, como vocês podem ver aqui, para um domínio, não importa se é .com, .com.br, não importa, tá bom? O procedimento até é básico, porém eu vou fazer ponto a ponto aqui para você poder aprender. Pode ser que demore um pouco a gravação do vídeo, então quem tem dúvida pode deixar na descrição aí também, nos comentários, no caso, que eu tento ajudar daqui pra frente, tá bom? Então vocês viram aqui mais ou menos como tá, lembrando que aqui no meio ainda vai ser desenvolvido, tá? Os procedimentos para fazer esse transporte é o seguinte: primeiro você vai no seu localhost, identifica onde está a pasta do projeto e cria um zip da pasta do projeto, tá? Cria um zip de todo o conteúdo do WordPress para você poder fazer o upload lá no seu domínio, tá? No caso, o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu dei Ctrl A em tudo, tirei aqui somente o zip do WordPress, que não vai precisar levar, né? E ele gerou para mim esse arquivo site.zip aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer é entrar no meu painel. Lembrando que pode ser cPanel ou outros tipos de painéis. Eu utilizo aqui o painel chamado Hestia, que é um painel open source que você instala no servidor VPS e utiliza para poder hospedar sites aí, tá? Então, os procedimentos que eu falar aqui você vai precisar adaptar para o cPanel, ou se você tiver dúvida, deixa nos comentários aí que eu também consigo ajudar você via cPanel caso você precise, tá? Então o que você vai fazer? Vai logar no seu painel. Estando logado no painel aqui, você vai acessar o gerenciador de arquivos do seu painel. Lembrando que, novamente, o cPanel é um pouco diferente, então você precisa adaptar, tá? No caso aqui, no meu é web, tá? Eu vou acessar o domínio que eu vou estar hospedando o site. Dentro do domínio aqui é igual para qualquer um dos tipos de painéis. Você vai procurar aonde está seu domínio e vai abrir a pasta public HTML, tá bom? Acessando a pasta public HTML, se tiver algum arquivo aqui, vocês apagam, tá? E aqui, tanto se for cPanel ou for Hestia, você coloca o arquivo .zip que você criou. Só faz o upload e aguarda então para o próximo passo. Bom, o upload finalizado, a gente dá um OK aqui, fecha essa telinha e volta lá para o nosso painel principal do seu Hestia ou cPanel, tá? Aí dentro do cPanel você vai procurar aonde gerencia os bancos de dados de vocês, tá? E você vai criar um banco de dados para esse site WordPress, tá? No caso aqui, eu vou criar um banco de dados aqui para comportar o banco do WordPress desse site. Eu costumo colocar geralmente o nome do banco de dados o mesmo usuário para não ter problema na hora de configurar, né? Então aqui eu vou salvar o nome do banco de dados aqui que ele gera, lembrando que aqui é o que eu quero que fique, né? Que eu quero que crie, e aqui é o que eu vou utilizar, lembrando que é o mesmo esquema no cPanel também. Ele cria o seu usuário do cPanel underline o nome do banco de dados. Então você vai copiar isso aqui, tá? Vai soltar no bloco de notas qualquer aí, tá bom? Para deixar salvo. Vou gerar aqui uma senha automática, tá bom?
Vou gerar uma senha automática aqui. Vou copiar essa senha, tá? Vou também deixar ela no bloco de notas salvo. Beleza? Eu só vou me atentar aqui para trocar para MySQL, tá? Porque o meu painel aqui ele tem 2 tipos de banco de dados. Se o seu tiver, você coloca MySQL, que é o tipo de banco de dados que o WordPress utiliza. Vou aqui salvar. Pronto. Agora o que a gente precisa fazer é o seguinte. É ir no nosso localhost e fazer o backup do banco de dados do site WordPress que está no localhost nosso. Para isso, a gente vai acessar localhost/phpMyAdmin, tá? Que é o gerenciador de banco de dados online do Champ. Vai acessar aqui o banco de dados que você vai fazer backup. No caso aqui, vou utilizar esse banco de dados aqui, tá? Que esse aqui é um outro projeto que eu estou desenvolvendo para o mesmo site. Então vou clicar nele aqui e vou clicar em exportar, tá bom? Eu exporto ele como SQL, tá? E salvo em qualquer lugar no meu computador. No caso aqui eu criei uma pastinha chamada DB, tá? E vou salvar ele aqui dentro. Bem simples dessa maneira, tá? Agora a gente volta lá no nosso painel. Pode fechar aqui o localhost. E a gente vai precisar acessar o banco de dados do painel. No caso do REST aqui, e acredito também no caso do CPI, no caso não for assim, você clica aqui para vai acessar o cPanel e clica para acessar o painel phpMyAdmin do seu cPanel, tá? No caso aqui eu vou ter que acessar, então vou fornecer aqui o nome do banco de dados que eu quero acessar e a senha do banco que eu quero acessar. Eu clico aqui agora em banco de dados, tá? Clico sobre o banco de dados aqui, para ele acessar de fato o banco de dados. Clico aqui em importar dessa vez, não é exportar, tá? Clico aqui em escolher arquivo. E o arquivo que eu vou escolher é aquele que eu acabei de salvar do banco de dados do site. Tá? Não importa o nome que tiver, porque ele não vai dar erro, ele vai importar. Normalmente vocês vão ver aqui. Pronto. Feito a importação aqui do banco de dados. Aqui dentro ainda, a gente vai precisar mexer em 2 tabelas do banco de dados. Em 2 colunas, na realidade, de uma tabela do banco de dados aqui. Que a tabela é a WP Options. Tá? Se você não modificou o nome do seu banco, é nessa WP Options aqui. A linha número 1 e número 2 dessa tabela aqui. Tá? Informando, trocando, no caso, esse link aqui, localhost/die, que está aqui, para o link do site que ele vai receber. Que no caso é esse aqui, tá bom? Eu só costumo tirar esse último barra aqui, que na realidade é retirado para funcionar, tá? E aí eu coloco ele aqui no banco de dados novo, tá? Pronto. A gente salva aqui. Agora falta trocar a home. Então eu vou fazer o mesmo esquema. Na home eu clico em editar. Clico aqui e edito aqui. Tá bom? Lembrando que não tem problema ficar HTTP aqui. Caso você tenha o SSL. Porque ele força utilizar o HTTPS. Então não tem problema estar aqui. E se você colocar HTTPS aqui, pode ocorrer algum erro dentro do banco de dados. Então eu recomendo colocar aqui HTTP normal. Depois vocês vão ver que vai funcionar normalmente. Executando. Beleza, dentro do banco de dados está resolvido o problema. Tá modificado o problema para que funcione o domínio depois. Agora o que falta a gente fazer é simplesmente voltar no nosso painel, voltar no gerenciador de arquivos, acessar aqui o seu domínio, no caso esse aqui na pasta pública HTML, unzipar o arquivo, no caso, clicando no botão direito, unzip, tá? Para ele realmente vir os arquivos do site para cá. E aqui dentro você vai precisar mexer
no arquivo chamado wp-config.php. Ó, o arquivo é esse aqui, wp-config.php. Aqui dentro do cPanel tem um arquivo tem um editor de arquivos, então você pode só clicar sobre o PHP que ele vai abrir algo parecido com esse meu aqui. Lógico que é diferente, mas é algo bem parecido para você poder editar o arquivo, tá? E aqui você vai precisar colocar algumas informações, que é o nome do banco de dados, que no caso o nome do banco de dados é esse aqui que eu criei para ele. A gente vai colocar aqui em dbuser, tá? Troca esse root para esse nome. Coloca a senha do banco de dados, como no caso era localhost que estava trabalhando, não tem senha. Aqui no domínio já tem senha, então você vai ter que fornecer a senha aqui. Aqui você mantém localhost, tanto no cPanel quanto no hash normal. E aqui também, ó, na linha 23, quase que eu esquecendo, você coloca o nome do banco de dados que você vai utilizar depois. Utilizar no domínio, no caso. Tá? Salva aqui. E agora, se a gente for acessar o domínio que o site vai receber, ele já está acessando normalmente. Ó, totalmente acessível, totalmente funcional, tá? Só falta, no caso aqui, se você utiliza... Vou dar um adendo aqui. Caso você utilize o Elementor Pro, você tem a licença do Elementor Pro, você vai precisar entrar na área administrativa do WordPress. Caso você desenvolva em localhost com Elementor, apagar o Elementor que está aqui, porque senão ele buga, tá bom? Apagar o Elementor que está aqui, entrar no site oficial, baixar o arquivo zip do Elementor e subir os dois. Tá bom? Dessa maneira ele funciona normalmente depois para você poder editar aqui dentro do domínio. Bom, pessoal, a dica de hoje era essa, tá? E espero que ajude você. Caso tenha alguma dúvida, deixa na descrição nos comentários aí que eu tento ajudar você daqui para frente, tá bom? Assim que eu receber a sua dúvida, eu tento resolver da melhor maneira possível.